Bom dia, gente. Vamos começar mais uma aula de termoquímica, estudando agora o ciclo de Haber-Bosch. Esses dois químicos alemães perceberam que o ΔH da reação ele tem um valor, mas quando você inverte essa reação, o mesmo valor em termos absolutos, mas com o sinal trocado. Daí, por exemplo, se você tem uma reação do tipo assim, sódio mais cloro dando cloreto de sódio. O ΔH dessa reação vai ser igual a menos 411 kJ. Quer dizer, uma reação exotérmica. Mas se você, do cloreto de sódio que você obteve, você resolver fazer essa reação voltar para os compostos originais, então, fazendo a decomposição do cloreto de sódio, você teria o seguinte, cloreto de sódio vai dar sódio mais cloro, agora separados. E o ΔH da reação vai ser o mesmo, vai ser igual a mais 411 kJ. O ΔH é o mesmo em termos absolutos. Logicamente que troca o sinal. Quando a reação caminha para um lado, ela tem um sinal. Quando caminha para o lado inverso, troca-se o sinal. Se ela é negativa, vai passar a ser positiva. Dá para perceber, ou dá para você imaginar, que ocorreu um ciclo. Quer dizer, que saiu de um composto, foi a outro, depois voltou ao composto original. Logo, se você somar os dois ΔHs da ida e da volta, no final você vai obter zero. Então, no ciclo, a soma dos ΔHs deverá ser igual a zero. Foi isso que o Sr. Haber e o Bohr perceberam e puderam aplicar em situações mais complexas. Por exemplo, vamos apresentar um conjunto de reações endotérmicas e um conjunto de reações exotérmicas, mas que ao final de atravessar todas as etapas, volta-se ao composto original, ou seja, realiza-se um ciclo. Então, vejamos um exemplo. Primeiro, cloreto de sódio sólido vai se decompor em sódio mais cloro. Essa reação tem um ΔH igual a mais 411 kJ. Uma segunda reação agora é o seguinte, você vai pegar o sódio, que está no estado sólido, e vai passar para o estado gasoso, isto é, a sublimação do sódio. E aí está associado um certo ΔH, que é igual a mais 107 kJ. Agora vamos para uma terceira reação química. O cloro forma a molécula Cl2, mas para você separar os dois átomos de cloro em átomos de cloro, você vai gastar uma quantidade de energia que se chama ΔH de dissociação da molécula do cloro. Isso vai ser igual a 122 kJ por mol, ou melhor, mais 122 kJ por mol, porque é um fenômeno endotérmico. Uma quarta reação, um quarto fenômeno, seria a ionização do sódio. Logo, para você arrancar um elétron, você vai chamar essa energia associada a esse fenômeno a energia de ionização. Quanto você gasta para retirar um elétron do sódio. E esse calor é igual a mais 496 kJ por mol. Nesse momento, você está com íon sódio, Na+, no estado gasoso, átomos de cloro no estado gasoso e um elétron que foi arrancado do sódio. Acontece que o cloro pode capturar esse elétron. Se o cloro capturar esse elétron, ele vai virar cloreto. Então, agora você tem mais um fenômeno que se chama afinidade eletrônica, que é a energia liberada quando um átomo ganha um elétron. Nesse caso, a afinidade eletrônica do cloro vai ser igual a menos 349 kJ por mol. Muito bem, quer dizer que quando o cloro ganha elétron, libera calor, é uma reação exotérmica. Nesse momento, você tem sódio Na+, quer dizer, íon sódio, no estado gasoso. Você tem íons cloreto, Cl- no estado gasoso. Esses átomos agora, eles vão começar, esses íons vão começar a se reunir para formar o cloreto de sódio sólido. Nesse processo do sódio gasoso e do cloreto gasoso se reunirem e se organizando geometricamente para formar o cloreto de sódio, você vai chamar essa energia associada a esse fenômeno de energia do retículo cristalino, e o calor envolvido, e o ΔH envolvido, é de menos 787 kJ. E agora você vai perceber que você voltou para o cloreto de sódio original. Então, vamos fazer uma rápida revisão. Então, se você sai de cloreto de sódio sólido, passa para sódio sólido e meio cloro, Cl2. Depois, você vai fazer agora a passagem para o estado gasoso do sódio.
que é a sublimação do sódio. Depois, você vai separar os átomos de cloro. Depois, você vai retirar o elétron do sódio. Depois, você vai acrescentar o elétron no cloro. E agora, os íons Na+, e L- se juntam para formar o cloreto de sódio original. Quer dizer, formou o ciclo todo. A soma de todos os ΔH deverá ser igual a zero. Isso é o que se chama de ciclo de Haber e Bohr. A soma dos ΔH de todas as transformações envolvidas deve dar no final igual a zero. É lógico, porque se você volta para o composto original, a soma dos ΔH deve ser zero mesmo. Só para conferir, fazendo a soma das etapas endotérmicas, você vai obter 1136. E se você fizer a soma das etapas exotérmicas, você vai obter menos 1136. E, logicamente, a soma será igual a zero. Bom, mas qual foi a grande importância dessa observação de que na hora que forma o ciclo, a soma dos ΔH é igual a zero? É porque se você não souber uma das etapas, mas se você souber as demais, você poderá calcular qual é o ΔH que está faltando. Bem, isso teve uma importância especial, porque a parte mais difícil desse cálculo é o ΔH da rede cristalina, onde os íons saem da fase gasosa e vão direto formar o sólido iônico, o sólido cristalino. Então, você vai colocar um x para esse ΔH, e se você souber que a soma tem que ser igual a zero, e se souber todos os demais ΔHs, vai ser possível calcular quanto equivale o ΔH de formação da rede cristalina, também chamado ΔH reticular. Vamos então fazer um exemplo. A pergunta é a seguinte: calcular a energia reticular do cloreto de potássio, KCl. Dados. Então, é fornecido um diagrama onde você pode notar o ciclo da onde você sai da fórmula KCl sólido, cloreto de potássio sólido, e volta depois à mesma substância, o KCl sólido. Então, quais são as reações dadas nesse ciclo? Então, a primeira reação é a seguinte: KCl vai se decompor nas substâncias simples, potássio sólido e cloro gasoso, meio de Cl2 gasoso. A segunda etapa, a segunda reação, vai partir de potássio sólido mais meio de Cl2 e vai se obter potássio no estado gasoso mais meio de Cl2. Quer dizer que houve a passagem de potássio sólido para potássio gasoso, que é uma sublimação, e o calor envolvido é igual a mais 89 kJ. A próxima etapa, a terceira etapa, corresponde à passagem de potássio gasoso para íon potássio gasoso, quer dizer que vai ser retirado um elétron. Então você vai obter K+, mais o elétron que saiu, mais meio de cloro. A quarta etapa, aqui apresentada, o cloro vai sofrer a dissociação. Então, meio de Cl2 vai dar Cl. E a energia envolvida na ruptura da molécula de cloro é 122 kJ. Bem, agora você tem, nesse momento você tem assim, potássio, K+, íon potássio, mais elétron e mais cloro gasoso. O cloro captura o elétron. Esse fenômeno se chama afinidade eletrônica e vai liberar 355 kJ por mol. E essa aqui vamos para a etapa 6, que é a última. Você tem os íons potássio K+, mais os íons cloreto, os dois na forma de gases. Então, eles vão agora se unir para formar o retículo cristalino, cloreto de potássio sólido, quer dizer que volta à origem. Logo, a sexta etapa representa a energia reticular, que a gente vai chamar de X, ou melhor, menos X, porque é um fenômeno exotérmico. Bom, se você fizer a soma total, isso deverá ser igual a zero, e você pode descobrir quanto vale o valor de X. Outra maneira é usar a lei de Hess. Você pode colocar cada uma dessas etapas na forma de reação química.
A primeira reação seria assim, KCl sólido vai dar K sólido mais meio de Cl2 e o ΔH mais 438. Então, na lei de Hess, você vai escrever um monte de reações, somar todas e vai obter a reação desejada. A segunda reação dada é essa aqui, vai dar potássio sólido, vai dar potássio gasoso. Então, e o ΔH vai ser o ΔH de sublimação, que vale mais 89. A terceira etapa corresponde ao seguinte, vai ser potássio gasoso, que vai virar potássio gasoso íon, K+, quer dizer que vai perder um elétron e esse fenômeno se chama ionização e a energia se chama energia de ionização. A quarta etapa é a quebra da molécula de cloro. Então vai dar meio Cl2, vai dar Cl e a energia envolvida vai ser mais 122 kJ. A quinta etapa, agora o cloro vai capturar o elétron. Esse fenômeno se chama afinidade eletrônica e o ΔH correspondente é igual a menos 355 kJ por mol. E a sexta etapa e a última vai ser a formação do retículo cristalino, quer dizer, vai sair dos íons na fase gasosa, eles vão se reunir e vão formar o KCl sólido. E essa energia você não sabe, é o que você vai querer descobrir. Bem, então o objetivo da lei de Hess é você fazer a soma de todas as reações com os ΔHs conhecidos para chegar na reação com o ΔH desconhecido, que é a seguinte reação, K+, mais Cl- vai dar KCl. ΔH é igual a menos X. É isso que a gente vai descobrir agora. Agora, a gente vai começar a fazer as modificações nas reações dadas. Então, as operações que deverá ser feita, então, é o seguinte. Inverter a reação 3. Logicamente, vai trocar o sinal. Inverter a equação 5. Inverter a equação 1. Inverter a equação 2 e inverter a equação 4. Agora que você já fez todas essas modificações, basta somar os ΔHs e você vai chegar ao ΔH da reação procurada, que vai ser igual a menos 719 kJ. Então, a aplicação dessa forma chamada ciclo de Haber-Bosch é, na realidade, uma maneira diferente de você aplicar a lei de Hess. Tudo bem? Então, por hoje é só. E agora é fazer um pouquinho de exercício.